E aí, meus amigos, tudo bom? Vamos aqui estar abrindo a Bíblia no livro de João, capítulo 20, para a gente aprender um pouquinho com a morte de Jesus. Aqui no livro de João, capítulo 19, fala o seguinte: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido removida. Nesse trecho, nessa história aqui, nesse contexto, nós vamos aprender muita coisa sobre a sepultura de Jesus, sobre o túmulo de Jesus. Nós vamos aprender, em meio a essas adversidades, a qualidade natural, a fé natural e a fé sobrenatural. A gente sabe que Jesus morreu e foi entregue ao Império Romano pelos judeus, porque na época os judeus não podiam crucificar, não podiam sacrificar ninguém, porque estava próxima à festa da Páscoa. Então eles entregaram tudo na mão de Pilatos. Pilatos tentou e o povo não quis libertar Jesus. Ele ofereceu até uma troca entre um outro ser que estava sendo condenado, que seria Barrabás, e o povo também rejeitou. Então Pilatos lavou suas mãos e Jesus ele foi crucificado e foi morto. Após saber que Jesus foi morto, um homem chamado José, que veio lá de Arimateia, ele reivindicou o corpo de Jesus. Então, quer dizer, a gente muitas vezes, quando lembra de Arimateia, que era um governador, que era uma autoridade ali no Sinédrio, a gente imagina que era um homem carrasco por ser um dos fariseus. A gente imagina que vários defeitos, como na verdade ele tinha. Um defeito que ele tinha em vista nítida para nós, que lemos a Escritura, é que ele seguia Jesus em oculto. Então eu quero chamar a atenção nesse texto seguinte, porque muitas vezes a gente avalia o defeito e despreza as qualidades. Então a gente sabe que ele seguia Jesus em oculto, mas a Bíblia também fala que ele era bom e justo. A Bíblia fala que ele esperava o reino de Deus. A Bíblia fala que ele não concordava com a condenação de Jesus Cristo. E a Bíblia fala também que, igual eu acabei de citar, que na hora que todos abandonaram Jesus, até inclusive muitos discípulos abandonaram Jesus, ele não teve coragem de assumir Jesus enquanto Jesus era vivo, enquanto Jesus estava na bonança ainda na terra. Mas só que no momento que era fácil, ele não teve coragem. Os discípulos estavam com Jesus, mas no momento que era difícil, que Jesus precisava, aí os discípulos foram e abandonaram, e José de Arimateia se rebelou e assumiu que era seguidor de Jesus, pedindo o corpo de Jesus para Pilatos, para que ele cuidasse do corpo de Jesus, para que ele preparasse um lugar para o sepultamento do corpo de Jesus. Então a gente vê o seguinte, a gente vê que existe uma qualidade natural que nos promove a viver tempos sobrenaturais. Quando Jesus estava morto, que Pilatos preparou o corpo para Jesus, o corpo de Jesus, e colocou em um túmulo, no primeiro dia depois da morte de Jesus, quem apareceu lá foi Maria Madalena. Quando ela viu que a pedra tinha sido removida do túmulo, a pedra que estava tampada, ela voltou para trás correndo. Então o que nós aprendemos com isso? Ela olhou de forma superficial, sem profundidade e de forma ligeira. Então muitas vezes a gente faz isso. Se ela talvez tivesse entrado, se ela talvez tivesse se aprofundado, ela teria visto coisas sobrenaturais. Mas então ela
na hora que ela chegou ali, ela já viu algo diferente e voltou para trás. Aí depois ela foi, conversou com João, conversou com Pedro. Pedro e João foram, porém João correu mais na frente. Na hora que chegou na pedra removida, ele já sabia. Aí ele chegou mais para perto um pouquinho, ele viu o pano no chão e parou. Então nós vemos duas ações: voltar para trás e parar. Na vida espiritual da gente, a gente tem feito isso. Muitas vezes o que nos impede de vivermos a vida sobrenatural, vemos coisas sobrenatural, é porque muitas vezes, ou durante o processo da nossa caminhada a gente volta para trás, ou durante o processo da nossa caminhada a gente fica parado. Chegou Pedro atrás, passou de João e teve coragem de entrar e viu de forma mais profunda. Quando ele olhou de forma mais profunda, que ele chegou lá, aí ele já viu o lenço da cabeça de Jesus. Aí nisso o discípulo que estava parado teve atitude de seguir, entrar também, ver e crer. Então muitas vezes a gente precisa de ser intermediado por alguém, muitas vezes a gente precisa sim de liderança, muitas vezes a gente precisa de ajuda, porque sozinho a gente muitas vezes não consegue chegar ao lugar que devemos chegar. Então a gente viu essas três partes, a gente viu essas experiências, mas a gente despreza na prática. Então eu estou convidando vocês para pensar um pouquinho nisso, porque muitas vezes a gente está seguindo a caminhada e mesmo que a gente não saia do foco, mas talvez a gente está parado, a gente não está agindo. Muitas vezes a gente encara nossa vida espiritual, nossa vida religiosa de forma natural. Estou indo por ir, estou fazendo por fazer. Mas fique você sabendo que tem águas profundas para a gente andar e para a gente mergulhar sobre ela. Porque muitas vezes você que escolhe, ou ela bate no calcanhar, ou ela bate no joelho, ou ela bate no atelho, mas a palavra fala que tem águas profundas para a gente mergulhar. E essas águas profundas para a gente mergulhar é o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que vai nos revelar essas profundezas. Mas para isso basta ter fé. Mas para ter fé é preciso que a gente tenha qualidade e atitude natural. A gente tem que já dar início com a fé natural para que a gente possa alcançar a fé sobrenatural. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fique com Deus.